Antônio, tá dando diferença aí, viu? Começou, hein? Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje mais uma Minuto CDL, 20 horas pontualmente, na TV Tudo Praia Grande e Litoral, e no Facebook CDL Praia Grande ao vivo. Hoje o nosso entrevistado, nada mais, nada menos do que Rogério Cavalcante, nosso trainee, grande garoto. Tive a oportunidade de participar de um evento grandioso, que foi meu renascimento no treinamento, e foi muito bom. Rogério, boa noite, seja bem-vindo ao programa Minuto CDL. Boa noite, Antônio, boa noite a todos. Agradeço desde já a oportunidade, né, de estar aqui e de falar sobre algo aí que sou apaixonado, que é desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano. E há alguns anos aí venho podendo fazer a diferença, né, treinando pessoas para que sejam seres humanos ainda melhores. E foi um prazer, né, tê-lo conosco, e fico muito feliz, né, em saber que um pouquinho que seja, né, um dos nossos treinamentos fez a diferença aí na sua vida de alguma forma. Bacana. Olha, eu tô muito honrado aqui com a tua presença, né, Rogério? A gente entrevistou aqui várias pessoas, várias personalidades, mas realmente você tocou no nosso coração, tocou na nossa inteligência emocional, como você diz, né? Tivemos uma evolução pessoal, e isso é impagável, né? É uma mudança realmente de comportamentos e de diretriz, né? E aí eu queria começar perguntando para você, Rogério, como surgiu essa ideia de você mudar pessoas? O que te fez levar, o que te levou a fazer isso? Há praticamente aí 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, eu participei do meu primeiro processo de autoconhecimento, que inclusive foi no Instituto Você, e foi o treinamento Você. Naquela época, eu era empresário do ramo de informática, trabalhava com tecnologia, suporte, manutenção de computadores, tenho formação em técnico eletrônico, sou administrador de empresas, e não tinha nada a ver, né, com esse ramo, com esse mundo. E o treinamento, ele fez com que eu percebesse tantos detalhezinhos, porque eu acreditava que eu não precisava disso, que isso era desnecessário, poxa, estava indo bem, a empresa estava indo bem, não tinha necessidade. E depois da insistência de um amigo por 6 meses, eu acabei pensando, ou eu perco esse amigo que fica todo mês me insistindo para que eu participe, ou eu vou participar desse treinamento. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu percebi alguns ajustes que eu poderia fazer, como você mesmo disse, nos meus comportamentos. Porque às vezes a gente vive uma vida inteira fazendo as mesmas coisas, e se nós fizermos as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados. E eu pude perceber que eu poderia ter comportamentos diferentes para ter resultados melhores. E a partir daí, né, comecei a investir em outros treinamentos, formação em programação neurolinguística, formação em treinador, e até quando surgiu a oportunidade, né, de assumir a unidade da Baixada Santista, foi a primeira unidade que eu assumi, no Instituto Você, e comecei a ministrar, né, treinamentos também, me tornei um treinador, e é muito gratificante, né, poder trabalhar com algo que realmente faz a diferença na vida das pessoas, até que algumas pessoas até pensam assim, nossa, mas algum tipo de religião, algum trabalho filantrópico, né, o que é que vocês fazem? Né? A gente só utiliza uma ferramenta, que é a programação neurolinguística, que é uma ferramenta de reprogramação mental, onde nós podemos reprogramar a nossa mente para ter comportamentos diferentes, né, e alcançar nossos objetivos, né, porque às vezes a gente vive aí tanto tempo, né, com sonhos engavetados, sem conseguir conquistar algumas coisas, e não percebe o motivo, né, e o motivo muitas vezes está aqui, ó, dentro de nós, né, e a gente acaba vendo as coisas de uma forma muito clara, com o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é isso, conhecer a si mesmo, né? Para utilizar muito melhor essa máquina que nós temos aqui
né, que se chama ser humano, né? Nós temos uma máquina perfeita, né, e muitas vezes nós não usamos todos os recursos dessa máquina, e o autoconhecimento permite isso. Eu acho muito interessante, você sabe, eu sou corretor de seguros, eu passo por requalificação praticamente todos os dias, né? Hoje eu tive dois treinamentos online, amanhã tem mais 2. A gente se preocupa muito no lado profissional, técnico. As colaboradoras aqui que trabalham comigo também são excepcionais, fazem treinamentos também técnicos, profissionais, mas às vezes a gente esquece do relacionamento, né? Que eu, por exemplo, eu vivo de relacionamento, e esse relacionamento tem que ser congruente, tem que ser de uma forma ativa, de uma forma gentil, com uma comunicação não violenta, né? É isso que hoje você pratica, Rogério? É bem interessante essa sua colocação dos relacionamentos, né? Nós nos relacionamos o tempo todo, né? Você está em casa com a família, você está se relacionando, né? Você está dentro de um elevador, entra uma pessoa, você fala bom dia, já começou ali um relacionamento. Você vai à padaria comprar o pãozinho, você está se relacionando. Chega no trabalho, né, seja com o cliente, seja com outro colaborador, você está se relacionando. Então, assim, nós nos relacionamos o tempo todo com outras pessoas, e eu vou além. Estamos nos relacionando o tempo todo com nós mesmos, né? Então, aprender a se relacionar melhor é fundamental para ter resultados melhores. É muito comum, é normal, né, o ser humano querer que o outro seja como ele é. E aí é onde normalmente começam os conflitos nos relacionamentos. O que acontece? Desde que a gente nasce, nós estamos programando a nossa mente para ter os comportamentos. Ninguém nasceu inseguro, ninguém nasceu com medo, ninguém nasceu ansioso, ninguém nasceu arrogante, prepotente, inflexível, teimoso, ninguém nasceu assim. Isso foi programado em determinado momento da nossa vida, seja pelas experiências vividas ou pela modelagem. Vendo as outras pessoas terem esses comportamentos, a gente acaba aprendendo, principalmente papai, mamãe, as pessoas que nos criam, professores, irmãos. E nós adotamos esses padrões criados, essas programações mentais, como verdades absolutas. E acreditamos que as outras pessoas também têm que funcionar dessa forma, e quando não funciona, vem o julgamento, né, do certo e do errado, do bom e do ruim. A maioria dos casamentos acabam por causa disso, a maioria das pessoas são demitidas numa empresa por causa disso. Isso é muito comum, porque justamente um líder, ele quer o quê? Ele quer que aquele colaborador faça da maneira que ele acredita ser certo. Não que não seja, mas talvez aquela pessoa não aprendeu a funcionar daquela maneira. Ela tem que aprender, ela tem que se desenvolver, né, para seguir um caminho como aquele. Ou até mesmo, muitas vezes, um líder, é necessário que ele consiga entrar no mundo daquele colaborador, daquela pessoa, até mesmo daquele cliente, para entender o que ele deseja, entender o que é importante para ele, porque a gente pode começar até a falar aqui agora de personalidade. Né? Tem também a personalidade de cada pessoa, isso é formado normalmente até os 7 anos de idade. E aí algumas pessoas querem que as outras pessoas mudem suas personalidades em função delas. Para um casamento, para ter um relacionamento melhor, seja no casamento, seja em casa, seja com os filhos, né? Muitas pessoas têm dificuldade de relacionamento com os filhos. Nossa, mas eu que criei, é meu filho. E eu gosto bastante de falar da questão familiar, questão pessoal, porque o pessoal e o profissional estão completamente interligados. Os mesmos comportamentos que a pessoa tem normalmente na casa dela, ela tem também no trabalho, que dificulta os relacionamentos. E muitas vezes quem está de fora consegue enxergar isso. E quem está dentro da situação acaba não percebendo. Por quê? Eu vou repetir. Porque a gente está programado mentalmente para agir naquele padrão de comportamento. E o autoconhecimento, ele permite o quê? A pessoa olhar para dentro dela, perceber quais são os padrões positivos, né, e continuar com eles, e quais são os padrões comportamentais negativos, né, sabotadores, ou como a gente possa chamar aí, que estão impedindo a pessoa de se relacionar melhor. Né? E quantas pessoas a gente sabe que tem, 2, 3 faculdades, MBA, especialização, vários cursos profissionalizantes e não conseguem parar no emprego? Porque normalmente essas pessoas têm dificuldade em se relacionar. Às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, conhece muito de um produto, só que não consegue, né, trabalhar em determinadas empresas, ou chega chateado todo dia, ou sai chorando na empresa, né, ou
a liderança não consegue ter aquela pessoa porque ela cria conflitos dentro do ambiente de trabalho, né? E muitas vezes o investimento em autoconhecimento naquela pessoa, né, pode fazer com que ela potencialize demais aqueles conhecimentos técnicos que ela tem. Perfeito. O que eu acho, Rogério, é que, além disso, nós temos que o autoconhecimento é muito necessário para qualquer tipo de coisa, para qualquer tipo de relacionamento, né? Eu considero que se a gente se autoconhece, a gente consegue conhecer a outra pessoa. Mas é importante também entender quais os padrões de cada pessoa, né? Como que são as pessoas, quais são as características de cada pessoa. Como você explica isso, a característica de cada um? É possível aprender isso? Com certeza. O Instituto Você desenvolveu um instrumento, eu vou falar desse instrumento porque é um dos instrumentos que analisa características de personalidade. Vamos fugir um pouquinho, né, da questão de programação mental, vamos entrar um pouco na questão personalidade. Como eu disse, a personalidade é formada até os 7 anos de idade. E as características de personalidade, claro, influenciam nos comportamentos. Então, por exemplo, vou falar da minha personalidade, né, para ficar mais claro. Eu sou uma pessoa, sou fechado, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar ali ou sozinho ou em pequenos grupos. Essa é minha zona de conforto, eu prefiro isso. Quando eu não conhecia isso, eu não tinha ideia disso, o que acontecia? Eu tinha dificuldade em me relacionar, eu tinha dificuldade em delegar, eu tinha dificuldade em trabalhar com outras pessoas, né, porque eu não sabia que essa era a minha preferência, né, e que eu também poderia funcionar de uma outra forma. Então, assim, eu conhecer a minha personalidade é só para eu saber como eu sou? Não. É para eu poder saber qual é a minha zona, onde eu tenho que entrar em zona de esforço, né, para ter comportamentos diferentes e resultados melhores, né? Outra característica minha de personalidade, eu sou o que chamamos de fatos. Fatos é aquela pessoa que se baseia nos fatos, se baseia naquilo que já aconteceu. Então é a pessoa que normalmente não se arrisca, né? A pessoa que fica ali muitas vezes presa a alguns padrões. Por quê? Eu já vivi algo, poxa, não deu certo, eu não vou me arriscar de novo, né? Então eu sei que eu perdi muitas oportunidades na minha vida, né, por não me arriscar. Né? Por quê? Porque eu só me baseava nos fatos, eu só me baseava naquilo que acontecia e eu vivia muito presente. Quem é fatos vive muito presente. O contrário disso, é aquela pessoa que é projeção. Ela projeta, ela olha lá na frente, é uma pessoa mais com visão sistêmica, uma pessoa mais intuitiva, só que em contrapartida é uma pessoa também muito sonhadora, normalmente. É aquela pessoa que sonha, 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 sonha e muitas vezes não realiza. Então, os extremos não são positivos. Né? Ser fatos ao extremo não é positivo, ser projeção ao extremo não é positivo. Qual que é o objetivo do autoconhecimento? A partir do momento que eu me conheço, encontrar o equilíbrio entre a minha zona de conforto e a minha zona de esforço, para ter um resultado melhor. Mais uma característica minha de personalidade, eu sou o que chamamos de cérebro. Cérebro é a pessoa mais racional, prioriza a tarefa. E o coração, que é o contrário, é a pessoa que prioriza os relacionamentos. Isso dá muito conflito nas empresas. Por qual motivo? Se o cérebro prioriza a tarefa, se ele tem uma tarefa ou se ele passou uma tarefa para alguém, qualquer coisa que aconteça, ele vai dar prioridade para aquela tarefa. Tudo bem, ótimo, que bacana. Só que o contrário disso é aquela pessoa, né, que ela é relacionamento. Aquela pessoa que você passa uma tarefa para ela está trabalhando, fazendo a tarefa, se alguém chega para ela, dá um toquezinho novo e fala, vamos tomar um cafezinho? Que ela faz? Claro, larga a tarefa e vai tomar um cafezinho. Agora, sim, isso é errado? Isso é ruim? Talvez não, talvez aquele cafezinho vai, inclusive, motivá-la, vai deixá-la com mais energia, aquela paradinha pode fazer diferença. Só que quem é cérebro julga. Nossa, largou o trabalho para ir tomar um café, né? E quem é coração também julga o cérebro. Nossa, não dá prioridade para as pessoas, só pensa em trabalho, só pensa em tarefa. Né? E olha o tanto de conflitos em relacionamento que isso pode acontecer tanto em casa, né, como no trabalho. E tem também o traço de personalidade, que é o quê? Detalhe e geral. Detalhe é aquela pessoa detalhista, metódica, organizada, que faz parte da minha personalidade. Né? E o contrário disso, aquela pessoa mais flexível, que se adapta melhor.
que é bom, o que é ruim. Não tem bom, não tem ruim, não tem certo, não tem errado. Só que aquela pessoa mais metódica, mais organizada, ela passa a ser mais julgadora, né? E ela cria padrões. Qualquer coisa que saia de um padrão, muitas vezes ela se perde, né? Então, também ser organizado ao extremo pode não ser positivo, né? Depois vem úlcera, vem gastrite, vem dor de estômago, né? Porque qualquer coisa fora do lugar para ela, né, vai incomodar e vai, inclusive, fazer mal para o sistema dela, para o corpo dela. Nós falamos na PNL que corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Às vezes a pessoa não percebe que aquela dorzinha de estômago, aquela gastrite, aquela úlcera, aquela queimaçãozinha, aquela dor de cabeça todos os dias, poxa, eu vou ali, tomo um remedinho, tá tudo bem. Eu tomo 10 remedinhos por dia e tá tudo bem, né? Eu tomo alguma coisinha para o estômago ali, melhorei. Né? Só que essas dores, né, são, a gente chama de metáforas, né? Metáforas do seu corpo. O seu corpo te avisando o quê? Tem coisa errada, meu amigo, vai cuidar disso. Né? Tem coisa errada aqui, ó. Por quê? Talvez um estresse, um nervosismo e a falta de inteligência emocional e de autoconhecimento, que, no meu ponto de vista, é o maior causador disso e o maior causador dos conflitos em relacionamentos. Perfeito. Uma coisa que eu também tenho discutido com algumas pessoas é que existe um estudo científico dizendo que 70% das doenças físicas são psicossomáticas, ou seja, surgem justamente na mente. E aí o corpo assimila essa doença. Em PNL, a gente consegue tratar isso? A gente precisa ter um pouco de cuidado, né, com a palavra, né, cura ou tratamento, né? Algumas pessoas às vezes perguntam, tá, mas eu consigo curar isso, né, com PNL? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma doença, tô com gastrite. Procurei um médico, tá? O médico vai fazer o quê? O trabalho dele, muito bem feito, e vai me receitar remédio, ele tá certo. E eu tenho que tomar esse remédio. Só que o remédio, ele vai tratar o quê? Ele vai tratar o efeito. Ele não vai tratar a causa. Ele não vai tratar aquilo que causou aquela dor de estômago, aquela gastrite, aquela úlcera. Né? Então, aí você me pergunta, tá, mas a PNL, os treinamentos de autoconhecimento, a inteligência emocional, ela pode, então, curar alguém? Aí eu vou falar de uma outra forma. A inteligência emocional, o autoconhecimento e a PNL pode fazer com que a pessoa mude o estado emocional para não causar mais aquela dor ou aquela doença no corpo. Né? E perguntando até para qualquer médico, a maioria das doenças são de fundo emocional. Né? Porque se a pessoa está bem, está legal, está feliz, é claro que existe toda uma predisposição, existe a carga genética e muitas outras coisas que a gente sabe que existe. Mas a maioria das doenças, elas têm um fundo emocional, porque às vezes a pessoa tem uma predisposição, mas nunca, né, vai ter aquela doença. Porque se ela está bem, está feliz, né, está tranquila, talvez aquilo lá nunca vai ser disparado. Como, por exemplo, uma depressão. Né? As pessoas falam da doença depressão, e hoje em dia isso é até um pouquinho complexo, porque as pessoas confundem muito depressão com tristeza profunda. Né? Eu posso estar muito triste e não ter a doença depressão. Eu posso estar num estado depressivo, mas não tenho a doença depressão. A doença depressão deve ter aí de 5 a 10, no máximo 15% das pessoas, né, que tem a doença depressão. PNL cura a depressão? Não. A PNL faz com que a pessoa fique melhor com ela mesma e saia de um estado depressivo. Né, fique mais feliz, fique melhor com ela. Porque imagina a seguinte situação, Antônio. Uma pessoa viveu um trauma, viveu alguma coisa na vida dela. Né, talvez uma violência, talvez algo com os pais quando era criança, talvez um sequestro, talvez um acidente, e ela viveu algo que ficou ali, naquele registro, e pode ser algo até menor, eu estou usando extremos aqui, mas pode ser algo que ela viveu ali de uma discussão com alguém, né, que está ali aquele registro e fica aquilo incomodando ali o tempo todo. Agora, você imagina isso incomodando durante 1 ano, durante 10 anos, durante 20 anos, e a pessoa às vezes não sabe, por que eu tenho infarto? Por que eu tive um derrame? Por que eu tive essas doenças? Né, ou até mesmo a depressão. Porque isso vai somatizando, e aí vem as doenças, né, que somatizam, né? E então isso vai somatizando, e chega uma hora, é igual a panela de pressão. Né? Você deixa lá, se deixar muito tempo, ela faz o quê? Explode. E muitas pessoas, Antônio, não têm consciência disso.
né? Às vezes eu ouço, né, algumas pessoas falam, isso daí é bobeira, né? Para que isso? É besteira, eu não preciso disso. E quando a pessoa participa, ela entende que isso faz parte hoje, no meu ponto de vista, de uma necessidade. Inclusive, ainda bem, as escolas estão passando a ensinar inteligência emocional para as crianças, né? E quem me conhece há 10 anos, quando eu entrei nesse mundo, há 10 anos eu falo, para mim, PNL, inteligência emocional e autoconhecimento deveria ser ensinado nas escolas, né, para as crianças, né, para que eles aprendam e saibam lidar ainda mais, né, com as emoções deles. O mais importante é a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Né? Meu filho mais velho já fez 5, 6 treinamentos de PNL com 16 anos. Né? Ele já fez o Você Kids, que é para criança, já fez o Você Teen, que é para jovem, já fez o Diamond, que é um treinamento de superação para conhecer também a personalidade dele. É um investimento que, com certeza, vai fazer toda a diferença na vida dele. Ele está escolhendo uma profissão, logo entra na faculdade. Poxa, é um momento muito importante da vida desse jovem. Né? Então, tudo bem, eu não tive isso quando jovem. Tá? Então, olha só, a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode recomeçar e dar um novo fim a essa história, fazendo coisas diferentes. Mas, para isso, é necessário a reprogramação mental. Perfeito, perfeito. Eu sinto que essa reprogramação mental é necessária a todo momento, né? Eu passei por um processo muito forte, que foi o treinamento Você aí, que eu fiquei internado aí, praticamente, né? Um fim de semana, foi um fim de semana maravilhoso. Não é um hospital, né? Não. Olha, se todo hospital fosse que nem isso, todo mundo queria ficar doente, viu? Mas eu passei por uma transformação mental, por uma transformação de padrão mental, né? E essa transformação me trouxe amizades sinceras, me trouxe um bem-estar pessoal em relação até a outras pessoas que eu nunca tive na vida. Eu consegui entender um pouco mais das pessoas, né? Eu tive mais empatia com as pessoas. E isso motivou a gente a fazer, por exemplo, a união da CDL aí com outras entidades, como a Associação Comercial, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande, a OAB, enfim, há várias entidades aqui da cidade, nós nos unimos, e os Rotaries, os clubes de Servi, o Lions, o Elos, até o Clube 21 Irmãos Amigos, a SOAF, que é do quartel, né? Nós juntamos todo mundo, mas isso sabendo entender que cada um tem um jeito de pensar e criamos uma empatia geral. E isso foi preponderante para que a gente pudesse estar fomentando essa força da união, né, digamos. Agora, por exemplo, hoje, com essa pandemia, com essa quarentena que nós estamos vivendo, com um momento mundial onde a economia, as relações estão todas fragmentadas, o que hoje ajudaria a PNL aos empresários, que é o nosso foco aqui, né? O que o empresário poderia aprender para que ele possa enfrentar melhor esse momento difícil que o mundo está vivendo? Você usou uma palavra, né, que é bastante importante no mundo do autoconhecimento, que é a empatia. É muito importante entender que as pessoas que estão ao nosso redor são diferentes, mas para isso é necessário entrar no mundo dessas pessoas. O que eu posso dizer para um empresário, né? Eu sou empresário ainda, porque eu tenho a minha empresa, cuido de cuido de 3 unidades do Instituto Você, Baixada Santista, Sorocaba e Campinas, e já fui empresário do ramo de informática, né? Fora desse ramo de autoconhecimento. E eu falo até com propriedade, porque eu tive a minha empresa por 20 anos sem autoconhecimento. Né? E quando eu entrei nesse mundo e eu conheci, porque eu ainda trabalhava nessa época com informática e tinha a minha empresa, a primeira coisa que eu pensei, eu saí do treinamento pensando, todos os meus colaboradores têm que viver isso que eu vivi. Porque a maioria dos conflitos, os meus colaboradores, eles viviam com os meus clientes, era suporte, manutenção. Então, eles visitavam os meus clientes, eles tinham contato com os clientes, e muitas vezes eles chegavam nervosos, irritados, muitas vezes o cliente ligava reclamando, né, dos meus técnicos,
né? E hoje eu tenho a visão do que faltava empatia, faltava ouvir o cliente e entender o que exatamente ia de acordo com as preferências dele. Porque um técnico, por exemplo, falando da informática, ele pode chegar no cliente e consertar e fazer algo ali que ele acredita ser o correto e o certo, mas aquilo talvez não seja o que o cliente deseja, né? O colaborador é a mesma coisa, né? Para um empresário, e essa eu falo também com propriedade, e a visão que eu tenho hoje, quantos colaboradores eu perdi que eram colaboradores muito bons em algo, só que talvez não eram tão bons em outras coisas, né? E principalmente o que se refere a relacionamentos. Né? Poxa, a pessoa chega atrasada todos os dias. E para mim, isso um colaborador não pode, né, fazer isso. Então, por isso que eu vou mandar ele embora. Poxa, o cara é bom, o cara é muito bom tecnicamente, o cara atende bem o cliente, né, mas o cara não tem compromisso. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas eu tenho que manter na minha empresa uma pessoa que não tem compromisso? Não. Mas você pode investir nessa pessoa para que ele entenda os motivos por ele não ter compromisso. Qual padrão mental foi criado nessa pessoa? Né, o que ele viveu na casa dele, o que ele aprendeu com os pais, o que ele aprendeu com a vida, ou quais são os valores dele. Quando a gente fala em valores, Antônio, eu costumo dizer que os valores são as coisas, assim, os valores é a coisa, né? Porque eu falo de os valores, mas os valores das pessoas é o que mais gera conflitos de relacionamento. A maioria dos casamentos acabam por conflitos de valores. A maioria das pessoas saem das empresas por conta de conflitos de valores. E muitas pessoas, aí falando do corporativo, trabalham numa empresa durante 10, 20 anos e não conhecem os valores da empresa. Não sabem quais são os valores da empresa. E aí vem os conflitos de valores. Por quê? Porque aquele colaborador trabalha numa empresa onde talvez tenham valores diferentes do dele, da vida dele. Falando de valores, para mim, por exemplo, meu primeiro valor é família. A família, para mim, é muito importante, tá? Meu primeiro valor. Compromisso, para mim é muito importante esse valor, compromisso. Então, assim, a gente pode ir enumerando honestidade. Para mim, honestidade é extremamente importante. A verdade, para mim, é muito importante. Então, eu posso relacionar meus valores. E aí, talvez eu chego numa empresa, né? E os valores da empresa são diferentes daqueles meus. Né? Talvez eu faltei porque meu filho está doente. Poxa, valor, família. Eu não vou, eu perco qualquer emprego, talvez, pela saúde do meu filho. Né? Por quê? Porque nos meus valores, família é o principal. E talvez, né, a liderança acaba não percebendo isso, entendendo isso. Eu falei de família, mas vamos dar um exemplo. Imagina que o meu maior valor é bem-estar. Para mim, bem-estar. Aí dá 5 para 5 da tarde, o horário dele termina às 5 horas. 5 para 5 ele já está arrumando as coisas dele, porque às 5 horas ele tem que surfar. Né? Tem que pegar uma praia. Né? Aí você fala, pô, que vagabundo, não pode ficar mais 10, 15 minutos trabalhando aqui? Os valores dele, aquilo é muito importante, aquilo traz felicidade, aquilo traz paz, aquilo traz alegria, aquilo elimina talvez algumas doenças psicossomáticas que aquelas pessoas mais sistemáticas têm, ele não tem. Né? Às vezes aquela pessoa que chega atrasada no trabalho 5, 10 minutos, para ela o bem-estar é o mais importante. E talvez ela vai desligar o celular que tocou ali, vai ficar mais 10 minutos ali dormindo, para o bem-estar dela, só que assim, e o compromisso com a empresa? Tá? E eu não estou falando que é certo e errado, tá? Na verdade, é óbvio que chegar atrasado não é certo, mas o entendimento e talvez fazer essa pessoa perceber o quê? Que ela pode continuar tendo bem-estar, atendendo ao valor bem-estar, que é importante para ela, mas chegando no horário. Só que para que ela faça isso, ela precisa ter autoconhecimento. Para que ela faça isso, ela precisa se conhecer. Para que ela faça isso, ela precisa conhecer os valores da empresa. Né? Muitas vezes os valores até da liderança para uma empresa menor, né? Onde os líderes estão muito em contato com os colaboradores, os donos da empresa, é muito importante, né, as pessoas conhecerem os valores de todos dentro da empresa. Recentemente eu fiz alguns treinamentos corporativos e algumas palestras também. Teve uma palestra que isso eu fiz até de última hora e é bacana para quem está ouvindo aí, faça também na sua empresa, tá? É super simples. Eu pedi ali para o pessoal que estava ali me arrumar umas folhas de papel e tinha 25 pessoas, era inclusive a diretora dessa empresa estava em curso comigo esse final de semana numa formação em PNL, que é o Practitioner. E nessa palestra, tinha 20 e poucas pessoas, uma empresa de Sorocaba, trabalha com fibra ótica, e eu peguei, distribuí um pedaço de papel para cada um,
uma caneta e falei assim, cada um aí escreve seus 5 principais valores, em ordem, de 1 a 5. Onde 1 é o principal e 5 é o menos importante entre eles. Todos escreveram, nós passamos recolhendo, eu misturei e entreguei, de novo. E eu só perguntei assim, por acaso esses valores que você recebeu são iguais àqueles que você tinha escrito na sua folha? 100%. Não. Então, o que acontece? Aquelas 25 pessoas que trabalham juntas 8 horas por dia, né, trabalham com pessoas com valores diferentes dos delas. Né? E muitas vezes não sabem por que tem conflito, por que fica chateado, por que fica triste, por que fica magoado, né? Por que fica decepcionado, irritado ou qualquer outra coisa. Né? Por quê? Porque aquela pessoa é diferente, aquela pessoa valoriza coisas diferentes, ela dá importância para outras coisas. Né? Então, olha só, algo tão simples, né? E às vezes a gente não faz isso com a esposa, não faz isso com o filho. Poxa, eu tenho conflito com meu filho em casa todo dia, briga, discussão. Pede para ele fazer uma listinha dos principais valores dele, o que é importante para ele, e olha, porque assim, talvez você está querendo que ele deixe de ser ele mesmo. Né? A maioria das pessoas, no meu ponto de vista, ficam aí com doenças emocionais, depressão e etc., por não estar podendo ser elas mesmas. Né? E vamos levar para o corporativo? Se a pessoa fica doente, o que acontece? Falta, né? E aí a empresa tem custo com isso, tem que arcar, e acaba o prejuízo sendo maior. Né? Então, é muito importante o autoconhecimento, gente, muito importante. Tá? Independente, né, de treinamentos que nós fazemos, busque de alguma maneira conhecer essas pessoas, né, que fazem parte do seu time. Né? É um time, um treinador de futebol, né, é importante ele conhecer, né, cada jogador daquele time, colocar na posição cada jogador certo, né, que tem certa função, que tem certa especialidade. Né? E aí vamos levar um pouquinho, aproveitando que eu falei do futebol, o que aconteceu com o Brasil e a Alemanha? Será que o Brasil não tinha futebol para ganhar da Alemanha? Tinha, não tinha? Tinha sim, foi sofrível, mas tinha. E por que não ganhou? Não, aquele 7-0. É o 7-1, né? 7-1. Sabe por quê? Porque os alemães investem desde criancinha em inteligência emocional. São pedras de gelo? Não. Eles têm controle emocional. Né? Eles sabem lidar melhor com as emoções, sabem gerir as emoções. E coisas que a gente está aprendendo a fazer agora. Né? Hoje é muito comum ouvir falar de autoconhecimento, inteligência emocional, a importância disso, mas há 5, 10 anos, pouco se ouvia falar disso. Né? E lá fora, isso já tem há muito tempo. Programação neurolinguística fora do Brasil, né, já se usa há 30, 40 anos. Né? Então, é algo que eu sugiro, né, para todo empresário, para todo comerciante, para todo lojista. Primeiramente, né, se conheça você mesmo, invista em autoconhecimento e inteligência emocional. E também passe a conhecer ainda mais as pessoas que estão ao seu redor. Né? Poxa, mas não dá para investir em todos os colaboradores, é um investimento que não é tão barato. Poxa, mas pode, de alguma maneira, né, fazer investimentos para que pelo menos tenha uma ideia de como funciona aquelas pessoas. Porque às vezes aquele cliente ele vem, bate na sua porta, você faz uma venda e não faz a segunda, ele não volta mais. Né? Às vezes o vendedor ele é muito bom para vender, ele é muito tecnicamente bom, só que ele não sabe entrar no mundo daquela pessoa e vender para ela aquilo que é importante para ela. Nós temos um curso chamado PNL em Vendas. As pessoas vão vendedores para esse curso, vendedores de 10, de 20, de 30 anos, especialistas em vendas. Nós tivemos professores de vendas participando, né, desse curso. Só que a gente não ensina técnicas de vendas. Né? Vem uma pessoa, inclusive de Goiânia, que é a Dani, uma treinadora, ela vai ensinar a pessoa sobre seres humanos e como ela pode entrar no mundo e conhecer pessoas para poder vender para aquelas pessoas. Então, claro, são técnicas, né, mas aí da questão da empatia, para criar empatia, para entrar no mundo, né, e entregar para aquela pessoa aquilo que é importante para ela, né, e não o que a gente quer vender. É muito comum a gente entrar numa loja, né, e o vendedor já sair oferecendo um produto que é importante para ele. Né? O mais importante, né, é a gente entregar para o cliente aquilo que é importante para o cliente, né, aquilo que o cliente busca. Né? Eu costumo dizer que o bom vendedor é aquele que ouve mais e fala menos, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Né? Ouve, coleta informações, né? Coleta tudo que é importante para aí sim você poder
né, entregar o que é melhor para aquela pessoa. Desculpa, prossiga. Não, eu acredito isso, que para o comerciante, empresário, muitas vezes fica até às vezes perdido, né, o que fazer, poxa, estamos aí, né, numa pandemia, uma dificuldade, e muitas vezes o foco, ao invés de estar na solução, o foco está no problema, né, o foco maior está no problema. Gente, o problema já aconteceu, eu fiquei 4 meses sem dar nenhum tipo de treinamento e curso, sem faturamento nenhum, né, se eu ficasse ali desesperado porque isso está acontecendo, o que eu poderia fazer ou para remediar, ou para controlar? Poxa, eu vejo tantas pessoas se reinventando. Olha, eu não posso abrir meu comércio porque meu comércio está proibido de abrir, mas eu posso talvez fazer algumas outras coisas, né? Eu posso me preparar para a volta, né? Muitos não vão resistir, mas aqueles que resistirem, né, vão ter talvez um mercado mais limpo, né? Então, o que eu posso fazer para me manter, para sobreviver, né? E muitas vezes a gente percebe o quê? Essa falta de inteligência emocional não permite, né, a pessoa nem dormir, né? Quantas pessoas a gente sabe que só dorme à base de remédio? Isso é certo? Isso é bom? Está se fazendo bem para a saúde? Não faz, né? Eu tive hoje na loja do pai do Jason, ele tem uma loja de roupas ali na Vila Sônia. Ele é um grande representante, vem com uma história de representação de roupas, é tradicional lá no Brás, na Rua Oriente e tal. Ele conhece todo mundo dessa área. E hoje ele abriu uma loja, se reinventou, a vida inteira dele ele vendeu por atacado, para grandes lojas, para grandes comércios, e ele se reinventou e está vendendo numa loja, num bairro popular, um produto popular, mas com uma qualidade muito boa, ao preço justo lá, congruente do local, né? E aí eu olhei para ele, 60 e poucos anos de vida, ele e a esposa dele lá, batalhando, guerreiros, muito guerreiros. Eles têm uma empatia grande com as colaboradoras lá, e até comigo, né? Eu cheguei lá para visitar, para conversar sobre uma necessidade, e assim, uma pessoa super gentil, super, como se diz, bondosa demais, né? E aí eu entendi que ele aprendeu essa programação neurolinguística na vida, no jeito de lidar com as pessoas, por isso que ele é um grande vendedor e está sempre mudando os seus hábitos, sempre se reinventando, e não importa a idade, tenho certeza, com 100 anos, tudo vai estar mudado no mundo, e ele vai estar mudando também. O que eu acho interessante é isso, é que tem gente que é natural essa busca e esse aprendizado interno, né? E tem gente que precisa realmente de um estímulo, de um treinamento, de uma leitura, de uma procura, né? Porque a pessoa não procura mesmo, nunca procurou, não sabe nem como procurar esse momento. Vem de acordo aí com muita veemência, né, nessa questão, né? Por que um instituto daria uma aula para mim, ou um treinamento, ou eu participaria de uma palestra para me aprender a ser diferente? Por que eu tenho que ser diferente, se eu estou bem assim? Me responde, Rogério, como que a pessoa chega nesse ponto de perguntar: eu devo ser diferente? Por que eu devo ser diferente? Se eu estou bem, e o que eu devo procurar? É meio... Não, com relação às pessoas, né, que acabam tendo mais inteligência emocional, isso é muito comum, né? Quantas pessoas a gente conhece que são empresários aí que não tem nem até a 4ª série primária, né? E são pessoas que têm resultado, são pessoas felizes, são pessoas, né, que são bem financeiramente, pessoas que as empresas são sólidas. E muitas vezes, às vezes, vem o filho que fez 2, 3 faculdades, MBA, especialização, vários cursos, entra, né, para cuidar da empresa e não tem o mesmo resultado que o pai tinha. Né? Por quê? Porque muitas vezes esqueceu de investir na inteligência emocional. Né? A inteligência emocional ela é extremamente importante, né, para utilizar todos aqueles recursos que nós temos. E aí, vamos imaginar, né, uma pessoa, que é muito comum, inclusive, isso acontecer, pensar assim: eu não preciso disso. Tá? Você usou o exemplo do pai do Jason, eu não o conheço pessoalmente,
Já ouvi falar bastante dele, sei que é uma pessoa realmente, é um empresário de sucesso, é uma pessoa que tem o resultado pessoal dele, é uma pessoa feliz. Para que ele precisa de um treinamento de autoconhecimento? Às vezes, a gente nem sabe o que acontece dentro daquela pessoa. Eu tenho um caso, eu vou resumir muito rápido, porque a gente não tem até tempo para contar essa história inteira para vocês. É uma pessoa que participou do treinamento comigo, empresário, milionário, riquíssimo, apartamento de 1 por andar em Pinheiros, apartamento que era a segunda casa em Miami, iate, 8 mil funcionários na empresa, pessoa extremamente, se olhava para ela, extremamente feliz, tinha tudo que queria. Né? E após o treinamento, que ele não queria participar, resistiu ao máximo, porém, teve um convite, né, da filha, ele não pôde, né, resistir, ele deu de presente para a filha a participação dele no treinamento, e após o treinamento, que no treinamento a pessoa não fala da vida dela, não conta a vida dela, mas ele fez questão de me chamar para almoçar na semana seguinte, para contar, né, que ele só dormia à base de remédio. Né? Então, assim, isso acontecia por mais de 30 anos na vida dele, né, ele só dormia à base de remédio, e tinha alguns monstros que assombravam ele, né, da infância. Não vou contar exatamente o que era, mas uma situação com a mãe extremamente séria. Né? Então, poxa, mas ele não estava bem? Não era milionário? Eu quero tanto ser como ele, né? Ter o resultado que ele tem, né? Ter o sorriso no rosto que ele tem, usar a roupa que ele usa, o relógio que ele usa. Poxa, mas será que ainda não tem ajustes para serem feitos ali? Então, o que eu acredito, por mais feliz e melhor resultado e mais sucesso que a pessoa tenha, ela sempre pode se desenvolver ainda mais. No dia que a pessoa fala assim, eu sou perfeito, completo, não tenho mais que me desenvolver, né, já coloca no caixão e enterra. É verdade, é verdade. Sempre existe que seja 1% de melhora, e às vezes esse 1% pode melhorar o relacionamento com a esposa, pode melhorar o relacionamento com o filho, né, pode melhorar a questão profissional, pode melhorar a saúde. Né? Às vezes a gente ouve, nossa, a pessoa é tão feliz, mas já teve que ter 5 infartos. Está resistindo, né? Então, assim, muitas coisas podem e devem, no meu ponto de vista, serem levadas em consideração. Né? E eu acredito que autoconhecimento é para todos, desde criança até pessoas de idade. Você conheceu, talvez, a dona Marilda, não sei se ela pode até estar assistindo aqui. Sim, conheci ela. Ela fez treinamento com a gente com 81 anos, né? Hoje eu acho que ela tem 83, 84. Qualquer pessoa que conversar com a dona Marilda, né? E ela fala isso abertamente, por isso que eu estou falando até o nome dela aqui. Ela mudou completamente, né, os comportamentos dela após o treinamento e foi viver a vida dela, com 80 e poucos anos. Né? Hoje a dona Marilda vive a vida dela ainda mais feliz. Ela foi feliz da maneira que ela pôde ser até 81 anos. E depois disso, né, ela buscou ser ainda mais. Hoje ela está viajando, está vivendo a vida, está fazendo coisas que ela nunca tinha feito. Né? Então, aproveitando... Né? Tinha uma trava que ela não conhecia e que destravou nesse momento, no autoconhecimento. Ela vivia em função dos filhos, e ela fala isso, estou falando dela porque ela fala abertamente isso. Ela vivia em função dos filhos, né? E hoje ela vive também por ela. Não que não faça pelos filhos, lógico que faz, mas ela pode viver, ela pode aproveitar a vida. Eu tenho certeza absoluta, e falo isso com toda certeza, que depois dos processos de autoconhecimento, que ela fez mais do que um com a gente, inclusive, né, ela pode viver ainda mais feliz a vida dela. É isso. Eu participei disso, sei disso que você está falando, e está na minha mente. Eu queria agradecer, nesse Minuto CDL semanal que a gente tem... Acabou? Infelizmente, acabou. O apoio incondicional da TV Praia Grande e Litoral, TV Tudo Praia Grande e Litoral, dos meus companheiros de CDL, aí, os abnegados, o Jean, que participou aqui nesse momento, que foi a primeira pessoa que eu levei também para entender o que era esse... Depois que eu saí, eu estava com vontade de levar todo mundo, né? O mundo inteiro, para fazer um treinamento de inteligência emocional, e acabei levando o Jean e minha esposa, a Michele, no primeiro treinamento após o meu. Então, o Jean, realmente, ele se superou aí, é uma pessoa sensacional, um grande amigo. E também agradecer ao Caio, diretor da CDL, a Marisa Gomes Negro,
que lá de Bertioga sempre nos acompanha, toda segunda-feira ela está aí, é a nossa vice-presidente da Federação das CDLs do Estado de São Paulo, e ex-presidente lá da CDL de Bertioga, ela é muito ativa lá, muito coração, essa mulher é muito coração. Ao Fábio Doncev, que fez o treinamento do Practitioner com a gente, tive orgulho aí de comer os pães que ele fez especialmente para as nossas aulas, é um cara de mão cheia aí quando se trata da culinária, né? E agradecer principalmente ao pessoal que fez o treinamento do Você, aos empresários da cidade que estão precisando desse alento, desse abraço. Antes de terminar, Rogério, eu queria entender de você, como que você faz nesse momento de quarentena, no afastamento social, como que você faz para dar um abraço, ou o que você está sentindo na falta do abraço? Eu sei que você é o cara mais abraçador do planeta. O que você está sentindo nesse momento que você não pode dar esse abraço, hein? Tem que descontar na esposa. Abraço em casa. Bacana. Para nós, né, o abraço faz parte, né, da família voceniana, né? Nós chamamos de família voceniana. E realmente não é fácil, né? A gente encontra até na rua um amigo né, e a gente tem, né, um segredinho nosso, né, que quando encontra a pessoa a gente faz assim, ó, 1, 2, 3, 4. É quase um abraço. É isso mesmo. Queria agradecer também a Luciana Gringa. Ela é produtora cultural aqui em Praia Grande e agora ela está produzindo de uma forma exemplar aí nas redes sociais, né? Eu sempre sigo aí os shows. Toda noite tem um show que ela está transmitindo aí ao vivo. Parabéns, viu, Luciana? Eu adoro o seu trabalho. E ao Teatro Aroeiras aqui, que todo domingo também está fazendo uma peça infantil ao vivo, às 4h, diretamente lá do Teatro Aroeiras. As meninas são fantásticas, então esse fim de semana se focaram aí na ecologia, né? E foi muito bom. Rogério, muito obrigado pela sua presença, pena que foi pouco, pena que foi, assim, a gente consegue tomar um café e conversar durante horas, né? Mas nós temos um tempo resumido aqui, até por causa da TV Tudo Praia Grande e Litoral. Ela preserva aí os horários, e eu acho isso muito bacana. Muito obrigado, queria te desejar total sucesso e que a gente saia muito mais forte dessa pandemia, dessa quarentena, né? E com muito mais inteligência emocional e amando mais uns aos outros. 1, 2, 3, 4. Obrigado, Antônio, obrigado pela oportunidade, podem contar sempre comigo, estou à disposição, né, realmente, para falar de algo que eu sou apaixonado, com certeza, né, muito pouco tempo, a gente marca palestras de 40 minutos, 50 minutos, dura 2 horas, e podem contar sempre comigo, né, é muito bom estar perto sempre, né, de pessoas como você, pessoas do bem, né, pessoas que querem o bem, pessoas que querem as outras pessoas ao redor desenvolvidas e felizes. Então, você sabe, você é um grande amigo, pode contar sempre comigo, e um abraço a todos, e 1, 2, 3, 4, meu amigo. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.